Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Viviane e está começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou contar uma história. O vídeo vai ser meio diferente dos outros. No começo do canal eu fiz um vídeo que foi um vídeo tipo de apresentação, onde eu falava que eu não podia ter filhos. E hoje eu decidi contar a história. É um pouco triste. Se caso ocorrer de eu me emocionar, me perdoem, que ainda mexe um pouco comigo. Mas vamos lá, eu quero passar por isso, eu quero enfrentar essa fase. E para me enfrentar é só falando. Se toda vez que eu falar eu me machucar ou eu evitar de ficar falando, eu acho que nunca vou enfrentar. Então é uma decisão minha e eu quero contar. Tudo começou no ano de 2010. No mês de outubro eu descobri que eu tava grávida. Isso foi de um relacionamento que eu tive anterior a esse meu esposo. Eu tive um casamento aí de 14 anos. E aí eu descobri que eu tava grávida no mês de outubro. Beleza, feliz demais, vamos viajar. Aí saímos em viagem. No meio do caminho, eu comecei a sentir uma leve dor no pé da barriga, mas era muito fraco, era tipo uma cólica. Não tava me incomodando tanto. E aí fomos para casa de um tio meu que mora na cidade de Ivaté, uma cidadezinha bem pequenininha aqui no norte do Paraná. E chegando lá, o meu ex começou a beber, começamos a comer carne, festar, todo mundo. Meus pais estavam junto, a minha irmã. E nos divertimos e eu continuei com essa dor no pé da barriga. Aí fomos dormir. Eu não consegui dormir à noite. Uma dor insuportável. Dava umas cólicas fortes e subia. Dava umas cólicas fortes e sumia. E assim foi até que o dia clareou. Quando foi de manhã, foi num domingo isso. Quando foi de manhã, os homens todos saíram, pegaram o carro e saíram, foram a um laticínio e ficou só nós mulheres ali na casa. E aí a dor apertou. Essa dor começou a apertar, apertar, apertar. E muita dor, muita dor, muita dor. Vamos pro hospital, beleza. Chegou lá no hospital, lá vem o médico fazer aquele tal de exame, o toque. Foi fazer aquilo lá. Além de doer a beça, ele olhou na minha cara e falou pra mim, falou assim, você não está grávida. Eu, como não? Eu fiz o exame, comprovou, beta-HCG positivo, tudo certinho. Ele, não, você não tá grávida não, seu útero tá limpinho. Aí já me veio aquele negócio na cabeça, falei, será que é uma gravidez psicológica? E um sangramento imenso. Aí ele falou pra mim assim, falou, eu vou medicar você e você volta pra tua cidade pra poder fazer uma ultrassom. E assim fez. Me medicou, fez um Buscopan lá na veia lá. E aí voltamos pra Cianorte. Quando chegou em Cianorte, eu já fui direto pro hospital. No hospital me internaram. O médico que me atendeu lá fez o mesmo negócio também, tal do toque lá. E falou pra mim a mesma coisa, que meu útero tava vazio. Aí lá vem aquele negócio, meu Deus, será que eu tô louca? Aí ele internou e falou pra mim, falou assim, ó, tem a possibilidade de ser uma gravidez ectópica. E se for, daí você vai ter que passar por cirurgia. Aí meu coração já
disparou, a cabeça já começou a virar. Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá, internou. Quando foi na segunda-feira de manhã, a minha mãe e o meu ex-marido foi no hospital para me buscar para fazer a ultrassom, porque tinha que fazer numa clínica fora do hospital. E aí me levaram para fazer essa ultrassom, chegou lá, foi fazer a ultrassom. E o médico caça daqui, caça dali, que é aquela ultrassom transvaginal. Ele falou para mim, falou assim, ó, grávida você realmente tá, só que o bebê está do lado direito, na trompa do lado direito. E aí eu perguntei pra ele, falei, não tem como tirar daí, colocar no outro lugar e tal? Ele falou, não, seu caso é só cirurgia, infelizmente tem que tirar. Ai, meu mundo caiu. Porque era um sonho ser mãe, né? E tá, muito abalada, fui, fiz a cirurgia, beleza. Veio aquele transtorno, aquela sensação de tipo de... Ai, como que eu vou explicar? Ai, a pior sensação possível na vida, sabe? De impotência, de uma frustração. Aí o tempo passou e eu, como tava com o desejo de ser mãe, falei, vou tentar novamente. E fui, tentei. No ano seguinte, isso em 2011. Quando foi no mês de agosto, descobri que estava grávida. Oh, glória! Fiquei muito feliz. Eu, minha família, todo mundo muito contente pelo que estava ocorrendo, porque era um desejo do meu coração. Era um desejo de ser mãe. E aí, beleza. Isso foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira. Aí quando foi na segunda, eu liguei na clínica de ultrassom, marquei uma ultrassom para ver se estava no local certo. Liguei lá, agendei, fui, fiz o exame. Quando fiz o exame, o médico me falou a mesma coisa. Falou assim, ó, está do lado esquerdo. Vai ter que fazer cirurgia. Aí eu já não queria mais saber de nada, eu já entrei em desespero, eu já não queria mais fazer a cirurgia, falei que não ia fazer, que não ia fazer, que não ia fazer. Só que era necessário fazer. Ou eu fazia ou eu morria, porque é um caso muito grave. E aí fiz. Com muito custo acabei fazendo a cirurgia. Passado uns dias veio a depressão, veio a ansiedade, a frustração, inúmeras coisas, tipo assim, parece que meu mundo acabou, sabe? Desabou em cima de mim e não tinha coisas assim que me faziam levantar. E assim foi, o tempo passou, procurei o médico novamente, porque eu queria engravidar, e aí eu recebi um diagnóstico de que eu não engravidaria mais, que era impossível. Ok. E eu com medo já também, falei, já que pode ocorrer de vir novamente, se eu engravidasse, viria uma gravidez ectópica. Mas era 99,9% de chance de eu não engravidar mais. Tá, só que esse 1% me dava, 0,1%, né, no caso, me dava insegurança. Falei, então eu vou estar tomando anticoncepcional. E se passaram anos, foram 12 anos. Não, 11 anos. Aí quando foi, eu separei do meu ex-marido e tal, isso não vem ao caso agora, e conheci esse meu atual esposo. Aí ele um dia conversando comigo, foi no ano de 2022, ele falou pra mim, falou assim, se não tem perigo de você engravidar, então por que você vai ficar tomando esse monte de remédio à toa? Não faz sentido. E eu coloquei na minha cabeça que realmente não fazia sentido e parei de tomar injeção. Eu tomava Micigina. Parei de tomar injeção. Beleza.
Quando foi no mês de março de 2023, eu comecei a sentir uns negócios muito estranhos. Muito estranho mesmo. Aí eu comecei a sentir enjoos, muita sonolência, coisa que eu nem senti nas outras gravidez. Não deu nem tempo, né, na verdade. Aí tá. Era uma sonolência imensa, era enjoo. Eu peguei nojo de café, eu não podia sentir cheiro de café em hipótese alguma. Feijão, muito menos, eu comia só arroz, feijão não comia. E aí, com esses negócios, meu esposo falava assim: ah, você tá grávida? Eu falei: que grávida o quê? Não tô não. E ele ainda ficava brincando comigo, ele ficava assim: cué, cué. Tá, beleza, foi nada não. Um belo e santo dia, no dia... Ai, acho que foi lá pro dia 8, mais ou menos, de março de 2023. Me deu uma dor no pé da barriga. Uma dor insuportável. Eu deitava na cama, eu rolava de dor. Aí eu falei pra ele, me leva pro hospital. Me leva pro hospital, que eu não tô aguentando. Quando chegou lá no hospital, o médico me examina daqui, me examina dali, olhou na minha cara e falou: você tá grávida. Eu: não tem possibilidade. Ele falou: tá sim. Eu falei: não tem possibilidade. Ele falou: tá. Não tema comigo que o médico aqui sou eu. Ainda brigou comigo. Beleza. Passou uma ultrassom pra mim fazer. Fui fazer a ultrassom. Quando eu tô no momento do exame fazendo a ultrassom, primeira coisa que o médico fala pra mim, falou assim: você tem endometriose. Pra mim não foi surpresa nenhuma. Eu recebi o diagnóstico da endometriose legal. Aí ele falou pra mim assim: e você tá grávida? Eu: hã? Você tá grávida? Eu: como assim? Tá grávida. E é uma gravidez ectópica. Aí ele futucou. Aí botou lá o coraçãozinho pra mim escutar. Eu comecei a escutar o coração, comecei a chorar. Eu chorava. E eu falava: pelo amor de Deus, fala pra mim que é mentira, fala pra mim que é mentira. E aí ele futuca daqui, futuca dali, futuca daqui, futuca dali. Era gêmeos. Meu Deus do céu, Senhor da misericórdia. Eu queria morrer. E eu perguntava pro médico: não tem como tirar daí e colocar no útero? Ele falou: não tem como fazer isso. E aí eu já morava aqui na cidade de Indianópolis. Aí já virou aquela correria. Me encaminharam para a cidade de Cianorte, que é a cidade maior aqui, onde tem maternidade próxima, né? Porque aqui na cidade onde eu moro não tem. O hospital aqui nem costuma internar o pessoal. Eles é como se fosse uma UPA, né? Eles dão pré-atendimento e já encaminha para o hospital. E assim foi. Me encaminharam para Cianorte. Cheguei lá no hospital no mesmo dia. Já fizeram outra ultrassom quando eu cheguei no hospital. E já me encaminharam para o centro cirúrgico, já fizeram a cirurgia. Eu me recordo de ter voltado, assim, a hora da anestesia era por volta de 1h da manhã. Ai, desculpa. E aí fiz essa cirurgia. A médica tirou foto, perguntou pra mim se eu queria ver. Ela foi lá, era umas 5 horas da manhã. Foi antes dela sair do plantão dela, doutora Carla. Perguntou se eu queria ver, falei que eu queria ver e vi. Eram mais ou menos assim já. Tinha o coração batendo normal, tava praticamente formado, sabe? Tudo perfeitinho. Infelizmente gerou no lugar errado. Esse foi o problema. Mas foi da vontade de Deus ser assim. E resumindo a história, eu não posso ser mãe por esses fatos. De toda vez que eu gero um bebê, eu gero fora do útero. Aí,
o médico passou para mim fazer um exame chamado histerosalpingografia. Eu fui fazer esse exame. Gente do céu, que exame horrível. E dizem que só sente muita dor a mulher que tem problema. Então, no meu caso, esquece. Ser mãe é biológica e gerar naturalmente. No meu caso, é só a FIV, que é a fertilização in vitro, ou a adoção. É um dos dois. Então, mas a FIV, infelizmente, a gente não tem condições financeiras para isso. E também acho que já nem... É uma coisa assim que eu não penso nisso. E eu cheguei a pensar na adoção. Eu e meu esposo conversamos sobre a adoção. Era algo que a gente até faria. Mas como a gente mudou de projetos de vida, a gente começou a montar um motorhome. E então, para viajar com uma criança fica mais complicado, porque a gente já tem 2 meninos, né? Eu falo a gente, mas é dele. Infelizmente é só dele. Queria que fosse meu biologicamente, mas é uma outra história também que futuramente eu vou contar porque que eles moram com a gente. É isso. Graças a Deus, eu creio que eu tô recuperada psicologicamente. Eu creio que é uma coisa assim que às vezes me dói, porém eu tenho um Deus vivo que me consola. Graças a Deus. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.